Pela graça do Senhor Deus, estamos mais uma vez chegando até você com momentos preciosos que poderão com certeza marcar a sua vida e de seus queridos familiares. Mesmo não tendo a oportunidade de adorar ao Senhor de forma presencial, no tempo dessa pandemia, tem sido a preocupação da Primeira Igreja Batista em Jaicós e de outras igrejas ocupar esse espaço de uma forma alegre e uma forma também proveitosa. E as nossas felicitações hoje são especialmente para os aniversariantes da semana. A irmã Francilene Coutinho, que aniversariou nesse dia 20, e a irmã Raquel Carvalho, que aniversariou ontem, dia 23. E nós queremos também aproveitar este momento tão sublime para parabenizá-los, então, pela passagem de mais um ano de vida. No desejo que o Senhor Deus continue lhes abençoando, que essa data se repita por muitos e muitos anos, e que vocês continuem sendo uma bênção nas mãos do Senhor Deus. E outras pessoas que certamente aniversariaram, nós não tomamos conhecimento, também aceite os nossos parabéns pela passagem do seu aniversário. E aproveitando também, aqui parabenizando a irmã Thalita Selene e os seus familiares pela a chegada do mais novo componente da família, o pequeno Tureno Neto, e que esta vida venha crescer nos caminhos do Senhor. É o nosso desejo, então, que esta vida venha somar também as demais crianças, ao departamento Ministério Infantil, o Kids da nossa igreja, e venha, então, crescer no conhecimento da palavra de Deus. Parabéns. E que Deus abençoe ricamente esta família que neste momento se encontra desfrutando desta alegria. E nós vamos agora ouvir a irmã Ana Jacinta adorando ao Senhor. Música esta que certamente há de falar ao meu, ao seu e ao nosso coração. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é!
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste e vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 28, versos 20 a 22 diz: E Jacó fez um voto dizendo: Se o Senhor for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Temos, meus amados irmãos e amigos, o conhecimento de que o dízimo não é uma imposição, não é propriamente uma obrigatoriedade, mas é o reconhecimento, a gratidão e a fidelidade demonstrada. Nada é nosso, tudo é do Senhor, e apenas demonstramos a Ele a nossa fidelidade, devolvendo aquilo que está em nossas mãos e que deve ser então usada para as atividades na sua causa. Assim sendo, você pode continuar demonstrando sua fidelidade ao Senhor, mesmo não estando no momento cultuando presencialmente, mas você pode estar depositando o valor que você tem proposto sempre no seu coração, ou então entrando em contato com o tesoureiro da igreja da qual você faz parte, e assim identificando o seu valor. Eu gostaria neste momento de orar, também pedindo ao Senhor que esteja abrindo o seu coração, não somente para contribuir, mas para também receber o que o Senhor tem para a sua vida, que é a mensagem da sua palavra, algo que você precisa, que nós precisamos para o nosso crescimento, para a nossa alimentação realmente no sentido espiritual falando. Pai querido, eu quero neste momento render-te
a minha sincera gratidão pelo que o Senhor tem sido para conosco, pelo teu cuidado para conosco nesses tempos tão difíceis, nesses momentos difíceis. Mas o Senhor não tem desamparado o teu povo, o Senhor tem procurado acudir, atender a cada um nesses momentos de pandemia, nesse momento tão difícil. Nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor continue abrindo nosso coração para contribuirmos voluntariamente para o sustento da Tua causa. E agora, Pai querido, pedimos que o Senhor abra o nosso coração para o recado que o Senhor tem para as nossas vidas nesta noite, ó Pai. Esta mensagem que, ora, há de penetrar em nossos corações e em nossa mente, para a glória do Teu nome. No nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus amados irmãos e amigos, nós temos neste mês de maio discorrido sobre o desafio, sobre a família, sobre a família que tem enfrentado tempestades, grandes dificuldades, sobre a necessidade dos pais ensinarem os filhos, dos filhos obedecerem aos pais, e são tantos os desafios que nós temos. E nós temos observado a preocupação da Convenção Batista Brasileira, missões nacionais, também levando o povo, no caso agora, o 24º dia de oração pela família. E o nosso desafio tem sido esse: Jesus transforma a família, no desejo que o Senhor Jesus venha realmente transformar cada família. E o próximo domingo, o encerramento do mês da família, nós estaremos em forma de uma videoconferência, onde nós teremos oportunidade de certamente ouvir a transmissão da mensagem do pastor Samiti, que tem transmitido as reflexões diárias e os motivos de oração, e nós teremos então certamente a oportunidade de ouvir a mensagem, a gravação do mesmo, na ocasião, o qual você certamente estará mais uma vez no Facebook, no YouTube, próximo domingo acompanhando. Mas eu quero agora convidá-lo a acompanhar-nos na leitura da palavra do Senhor, que se encontra no capítulo 24 de Josué. E eu vou ler a partir do verso 14 a 17, Josué, capítulo 24, de 14 a 17, diz: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é o que nos faz subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e que tem feito estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos guardou por todo o caminho que andamos, e entre todos os povos pelos quais passamos. Amém. Meus amados irmãos e amigos, a família a serviço de Deus é um grande desafio que nós temos realmente a deparar e aceitar ou então rejeitar este desafio de estar ou não a serviço de Deus. O grande líder Josué reúne a liderança do povo, alertando-os para o fato das
tribos de Israel estarem se distanciando de Deus. Isto, no verso 1 desse capítulo, a gente pode ver: depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Olha bem que o Deus que nunca os abandonou durante toda aquela trajetória, desde a saída do Egito, livrando-os de todos os inimigos, livrando-os de toda a sorte de perseguição, agora recebendo até uma terra fértil e cidades pelas quais foram preparadas pelo Senhor Deus, além de alimentos e além das provisões, aonde nem trabalharam para adquirir. Porém, Josué procura trazer-lhes agora à memória o que até então Deus fizera em favor dos mesmos. Hoje também, mais do que nunca, precisamos avaliar se de fato a nossa família tem servido ao Senhor de forma clara, de forma definida, ou se infelizmente há algumas misturas estranhas em nosso meio familiar. As famílias cristãs precisam sim viver de maneira bem clara as marcas do verdadeiro seguidor e adorador do Senhor Jesus. Como pode ser propriamente marcas dessa forma? Essas marcas hão de ser observadas diante do pecado tão visível na sociedade. E quanto mais o pecado se intensifica no comportamento da sociedade, mais a luz das famílias cristãs deve brilhar. O fervor espiritual, o desejo de sentirem-se na presença de Deus, o desejo de manter uma vida íntegra diante de Deus, tem, infelizmente, disputado com uma grande atração através de grandes celebridades que existem por aí, celebridades que procuram compartilhar os seus shows nos palcos, antes ocupados apenas por ídolos seculares. São pessoas famosas, entre aspas, que conseguem arrastar multidões aos seus shows. E por que não dizer que nem uma forte chuva ou um grande frio são impedimentos para que as pessoas marquem presença nesses grandes movimentos. É mesmo o que se pode pensar, mesmo cobrando um valor até exagerado nos ingressos, o que importa é comparecer, o que importa é aplaudir o seu ídolo e ver o seu sonho realizado. Seria bom se o mesmo interesse acontecesse em relação ao participar dos cultos e das reuniões de oração, quando possível, em suas igrejas, quando era no tempo passado e agora, depois que passar essa pandemia, o que se pode esperar? A participação, o envolvimento de cada um. E para comprovar isso, basta participar de um culto de oração, ou de um pequeno grupo de estudo, ou de uma célula, seja o que a tua igreja adota. A impressão de que se pode chegar é de que muitos poderão estar servindo a si mesmos, em lugar de servir ao Senhor. E o que mais lhes importa é buscar o prazer e buscar a diversão. No deserto, o povo sentiu falta de um ídolo diante de quem ele pudesse curvar-se e adorar. E então, Arão toma a iniciativa de atendê-los, fazendo um bezerro de ouro que ocuparia então o lugar do verdadeiro Deus. Êxodo 32, versos 4.
parece-nos agora presenciar o mesmo caso, o ídolo maior que vem a ser o prazer, que vem a ser o entretenimento para o ser humano. E Josué, então, observando a tendência idólatra desse povo, procura agora trazer uma desafiante mensagem de alerta, uma mensagem de uma tomada de decisão. A ideia é de que não deveriam ficar em cima do muro, mas deveriam tomar uma decisão de quem deveriam servir e de quem deveriam adorar. E o desafio então é este: escolhei hoje a quem sirvais. As famílias de hoje correm o mesmo risco daquelas famílias no tempo de Josué. Se não tomarem cuidado, poderão ver-se vagueando, ainda na dúvida, entre ídolos, entre orações e culto. Estavam assim sendo uma verdadeira definição naquele tempo, e agora podemos ver de quem afinal de contas estão propriamente servindo. Há o perigo de um total esfriamento na fé, e as famílias precisam, nesses tempos de pandemia, enfrentar e vencer com firmeza e determinação esse grande desafio. É preciso então saber que a família que serve ao Senhor precisa se posicionar claramente, ter uma posição e assumir então essa posição. E Josué então deixa claro de que há uma decisão a ser tomada. E quando Deus não é o Senhor da família, alguma outra coisa poderá ocupar o seu lugar, ainda que não seja declaradamente ou aos olhos de todos. Mas, no entanto, o apóstolo Paulo também tem como um exemplo, um desafio, quando ele chega em Atenas, lá na capital da Grécia, e pode ver também um povo adorando um Deus desconhecido. Capítulo 17 de Atos, versos 22 e 23, você pode ver isso. Vários deuses estavam sendo adorados e havia um espaço reservado para um Deus que a plaquinha lá dizia, o rótulo daquele templo, ao Deus desconhecido. Um templo ali que estava dedicado a alguém, um espaço para um Deus que ainda desconheciam. E Paulo então vai dizer: homens atenienses, em tudo eu posso ver vocês como um tanto supersticiosos, passando no meio de vós e vendo os vossos santuários, encontrei um em que estava escrito, ao Deus desconhecido. É esse que vós honrastes não conhecendo, é o que eu vos anuncio. E então, chegando alguns homens a ele, entre os quais Dionísio e Dâmaris, e com eles outros, esses, diz o texto aí, o verso 34, que creram no Senhor Jesus. Passaram a crer neste momento. Esta passagem então vai mostrar de maneira clara a ansiedade das pessoas por um Deus. Eles procuram Deus a quem servir, acham que estão servindo da forma certa, acham que estão no caminho certo, acham que toda religião é boa, toda religião é certa. O importante é crer, e crer, mas tem que saber em quem. Se é na pessoa certa, se é na pessoa do único Deus verdadeiro. E outras passagens descrevem o povo se inclinando para deuses estranhos. E assim uma família precisa se posicionar diante de Deus. Caso contrário, outros deuses poderão seduzir, outros deuses poderão enganar a sua alma e ganhar a atenção do seu coração. O homem é livre para escolher o seu Deus. Quem diz que não é? A pessoa escolhe o que quer fazer. Mas o desafio é este: escolhei hoje a quem sirvais. E seria
bom escolher o único Deus, o Deus eterno, e posicionar-se claramente quanto a isso. Muitas famílias estão afetadas pelo hedonismo, essa ideia que se tem propriamente aí de uma ideia moral de buscar o prazer como único propósito da sua vida. E essa forma, então, de pensar ou de agir pode até atrapalhar a vida espiritual da família, pode até levar a família a ficar nas suas dúvidas, pois, na verdade, servir ao Senhor exige também sacrifício. Segundo aos Coríntios 4, 8 e 9, o apóstolo Paulo diz que somos em tudo atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desamparados ou desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa ideia passa então longe de uma vida apenas com prazer. Não há como negar de que nossas famílias já foram contaminadas, não com o Covid-19, graças a Deus, mas infelizmente nossas famílias têm sido contaminadas pela ideia de escolher o que dá prazer, sofrer pela causa sem esperar recompensa nesta vida, deve ser o que se espera de cada um. Hoje, muitos se esforçam para atrair pelo prazer, para procurar atrair através de uma vida prazerosa, de uma vida que dá satisfação. E oferece então shows em lugar de culto, mensagens de positivismo em vez de um desafio de fé, horário cada vez mais reduzido para não causar cansaço, para não deixar os fiéis cansados. Então tem que reduzir um pouco o culto, tem que reduzir, e o que é reduzido muitas vezes nas igrejas, entre aspas, é o que se chama de mensagem. Reduzir um pouco a mensagem para que o povo cante mais, para que o povo então aproveite mais um pouco, para que o povo se remexa mais um pouco, vibre mais um pouco, louve. E esse louvor precisa ter muito cuidado. Então, quando muita música e menos mensagem bíblica, tem sido esta uma grande luta para a família de hoje entender o verdadeiro significado de servir ao Senhor. E eu diria também que servir ao Senhor vai além de participar de reuniões. Para muitos, frequência é sinal de serviço ao Senhor. Quando alguém diz, você é religioso, hein? Você gosta demais de igreja. Religiosidade não é significado de uma vida comprometida com o Senhor. Então, servir ao Senhor vai muito além do que entoar hinos, do que fazer orações, do que ouvir mensagens junto aos demais irmãos. Nenhuma família deve contentar-se em apenas marcar presença nos compromissos eclesiásticos, nos compromissos com a sua igreja. O Salmo 1, versos 2, o salmista diz que a palavra do Senhor deve orientar-nos a meditar na lei do Senhor o tempo todo, antes medita nela dia e noite. Esse meditar deve acontecer no dia a dia da família, no dia a dia do ser humano. Então, na sua relação dentro do lar, na sociedade e no atendimento aos necessitados. A família deve estar sempre nesse propósito. Mas o que fazer então, pastor? Eu diria, servir a Deus é o resultado de uma escolha espontânea, de uma escolha pessoal. Não é escolha pelo medo do inferno, não é uma escolha pelo desejo de um enriquecimento material ou de ser possuidor de um rótulo cristão. Quem serve ao Senhor de forma sincera, o faz por amor, reconhecendo-o como
Senhor acima de tudo e acima de todos. Servir ao Senhor, começando dentro de casa, depois na igreja, e muitos têm um vocabulário puro na igreja, quando está lá cultuando, mas no dia a dia não demonstra serem servos de Deus. Pecam na vida de testemunho, pecam no cuidado para com a família, pecam falando mal da igreja, falando mal do seu pastor, e os filhos nessa família dificilmente sentirão o desejo de servir ao Senhor. E eu diria então que servir ao Senhor deve começar dentro de casa, através do comportamento. Uma família que serve ao Senhor deve ser simpática com a vizinhança, não uma família que é odiada, que é recusada, que é abominada pela vizinhança, mas uma família que seja tão querida. Eu me lembro que, agora mudando de residência, alguém próximo à nossa casa dizia: mas que pena, pastor, o senhor vai sair daqui. E ontem alguém ainda me dizia: nós vamos ficar aqui tão sozinhos aqui, pouca gente aqui perto de nós. Não para se envaidecer, mas é muito bom que você seja, como família, alguém que venha alegrar também a sua vizinhança. Como também seria o caso de uma igreja, como alguém disse, se a sua igreja mudasse de endereço, se mudasse o local de reuniões, o povo sentiria falta. Alguém já dissera também essa semana: eu tenho sentido falta dos crentes passando nessa rua, era tão bom, a gente sentia tão bem quando via eles passando para a igreja, agora ficou uma tristeza isso. E você pode ver no domingo passado um quadro, um pouco de um vídeo, um templo fechado causa tristeza para muitas pessoas. E quando os crentes passam, então, com certeza estão pregando através de suas vidas, carregando a Bíblia, quando carrega, né? Porque hoje tem a Bíblia celular, então no aplicativo. Então, para muitos, às vezes tem sido difícil isso, mas deixa para lá, isso é problema de cada um. Então, mas é que você precisa pensar, então, quando a família serve ao Senhor, os seus membros não gritam também uns com os outros dentro de casa, procuram também ajudar o próximo e procuram sempre ter um coração agradecido a Deus. Enfim, o padrão dessa família deve ser de simpatia, empatia, felicidade e amor. Famílias que assumam o compromisso de não se curvarem aos apelos pecaminosos desses tempos. E eu digo então, servir a Deus é uma questão de escolha. Portanto, escolhei, tome essa decisão. Cada um que já conhece a Jesus, cada um que já teve uma experiência pessoal com Ele, deve dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha família estamos prontos a servir ao Senhor. E aqueles que ainda não têm tomado uma decisão de uma escolha, poderá também dizer, nesta noite, aonde você estiver na sua casa, onde você se encontrar neste momento: eu, fulano ou fulana de tal, resolvo tomar a decisão de escolher a Jesus para ser o Senhor da minha casa, da minha vida, da minha família. Jesus, transforme a minha vida. Jesus, transforme também a minha família. Não seja como aquela pessoa que diz: eu gostaria tanto que o meu filho fosse ser um crente. Pastor, fale com o meu filho, que ele tem me dado muita dor de cabeça, tem me dado muito trabalho. Leve ele para a sua igreja. Primeiro deve partir da pessoa. Então, depois, então, passar esta herança para os demais. Atos 16, 31, houve um exemplo quando
o carcereiro de Filipos havia perguntado a Paulo e Silas: que devo fazer para me salvar? E a resposta foi: não somente você deve crer em Jesus de todo o coração, mas crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa, ou tu e a tua família. Então, tome a decisão você, e depois leve também toda a sua família a servir ao Senhor. E assim teremos famílias que servem ao Senhor de todo o coração. A escolha é sua. Você pode escolher rejeitar, você pode escolher fazer como muitas pessoas do passado fizeram, você pode escolher como outros já fizeram também, de servir ao Senhor e dizer: eu sou feliz hoje servindo ao Senhor. Quisera eu ter feito no passado, ou se Deus tivesse me dado oportunidade antes, até que Ele deu, você que rejeitou. Mas agora, ainda bem que você tomou essa decisão no tempo certo. Então, e você que já serve ao Senhor de todo o coração, eu já escolhi servir ao Senhor, e você continue nesta decisão firme. E você siga-o também, porque você poderá dizer: eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Amém. Amém. Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti, minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir, meus dons preciosos são teus. Eu não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra em mim completa, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. Meus dons e talentos são pra te servir, meus bens preciosos são teus. Eu não vejo razão na minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como fogo refina
glória em meu rosto brilha, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto Pai querido, eu quero neste momento colocar diante do Senhor nossas vidas, como família que somos, o desejo que temos de servir ao Senhor até o último momento da nossa vida. Nós colocamos, Pai querido, agora diante do Senhor, aquelas famílias que têm atravessado por momentos difíceis, têm atravessado por dissabores, por momentos de angústias, por momentos de insatisfação e momentos de insegurança diante de um tempo tão conturbado, de um tempo tão difícil. Famílias que não têm ainda descoberto a forma de servir ao Senhor e têm servido de outras formas erradas. Ainda têm seguido uma religiosidade que não preenche o vazio do seu coração. Pai querido, oramos por essas famílias, para que tão logo elas possam deixar de lado as crendices, possam deixar de lado a religiosidade que têm e ter não somente uma vida de religiosidade, mas uma vida de integridade, de serviço, de submissão somente ao Senhor. E que isto venha a atingir muitas e muitas famílias na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e no mundo inteiro. Pai querido, nós oramos agora em favor daquelas famílias que estão sofrendo, daquelas que estão nesse momento chorando porque perderam o ente querido. Console essas vidas neste momento, Pai. Dê o consolo que elas tanto precisam. Aqueles que estão às vezes na dúvida, aqueles que às vezes estão nas interrogações, aqueles que às vezes estão sofrendo ou pensando no alimento que precisam no dia do amanhã. Nós estamos certos das provisões do Senhor. E elas talvez não aprenderam ainda a confiar no Jeová Jiré, no Deus que tudo pode prover, que tudo pode conceder. Pai querido, nós queremos neste momento te agradecer também pelos nossos irmãos em Cristo Jesus, pelos nossos amigos que estiveram neste momento alimentando-se da Tua Palavra e ouvindo com atenção e procurando analisar cada ponto, cada parte nesta mensagem desta noite. Nós oramos, Pai querido, colocamos essas vidas diante do Senhor e pedindo que o Senhor venha direcionar suas vidas a cada momento. Oramos por aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão doentes, estão com várias enfermidades e até com esta enfermidade, quem sabe, que tem sido tão assustadora nos momentos atuais. Oramos por aqueles que trabalham incessantemente na saúde, trabalham arriscando a sua vida para salvar muitas vidas. Pai querido, nós oramos nesse momento em favor dessas vidas. Oramos por aqueles que estão clamando pela ajuda, pelo auxílio do Senhor neste momento. E oramos, certo, de que o Senhor há de dirigir, há de dar o sono tranquilo àquele que não tem sono, aquele que não consegue conciliar o sono à noite, mas que antes de tudo possam ter as suas vidas sob a direção do Senhor. Nós oramos, certo de que o Senhor há de dar a cada um uma semana sob a orientação do próprio Senhor. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Bem, meus amados irmãos e amigos, pela graça do Senhor, estamos agora chegando ao final de mais esta mensagem, mais essa programação que chegou até você. E nós queremos agradecer
a todos aqueles que estiveram acompanhando-nos nesse momento, nessa live, e desejando que você compartilhe com outras pessoas, para que eles possam acompanhar também, aqueles que agora não tiveram oportunidade, e que você também aproveite e venha propagar também para os seus vizinhos, para os seus irmãos em Cristo Jesus, esta sexta, sábado e domingo, 29, sexta, 30, sábado e 31, domingo, a conferência da família, onde você estará ouvindo mensagem, compartilhando então mensagens sobre a família, e nós encerraremos então no domingo. E será então, nesses 3 dias, você poderá também, através do nosso Facebook, do YouTube, acompanhar essas 3 noites a partir de 8 horas da noite. Então, lembrando, próximo domingo, 8 horas da noite, é que você estará propriamente acompanhando o momento de mensagem alusivo também à família. Agradecemos a todos vocês que estiveram nos acompanhando, que Deus os abençoe e tenham uma semana na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.